TecnoAssist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre gráficos para pessoas cegas. Quando você fala em gráficos, uma série de coisas acontecem na sua cabeça. O que é um gráfico, o que não é um gráfico, uma letra é um gráfico, um desenho. Bom, na verdade, gráfico é qualquer coisa que você possa olhar, tá? Ou sentir com o seu tato, né? Se você for uma pessoa cega. Vamos pensar no caso específico de você olhar. O gráfico, na verdade, é sempre uma representação de alguma coisa que você conhece, tá? Eu posso até dizer que um gráfico pode ser uma simplificação ou uma representação alternativa daquilo que você vê ou que você sente. Tá? E o gráfico, na verdade, primeiramente, ele não é uma coisa intuitiva, é uma coisa que de alguma maneira você aprendeu e de alguma maneira você também classificou. Vou dar um exemplo. Vamos olhar para essa figura aqui. Essa figura aqui que é composta por dois paralelogramos. O que é paralelogramo? A gente aprendeu lá no curso na escola fundamental, não sei. É uma figura que tem duas linhas paralelas de um lado, duas linhas paralelas do outro, né? Então nós temos aqui nessa figura um paralelogramo de um lado, o outro paralelogramo coincidindo uma aresta do outro, formando, digamos assim, um V na parte superior. Bom, o que é isso? Se, por exemplo, são dois paralelogramos, estaria certa a informação? Estaria certo, estaria certo. Agora, se você apresentar isso para uma pessoa, digamos assim, uma criança, a criança pode dizer assim, isso é uma pipa. Realmente, pode ser uma pipa, né? Se faltando a rabiola. Talvez outra pessoa diga assim, eu acho que isso aí é um livro aberto. Então você nota que a quantidade de possibilidades é grande. O gráfico, na verdade, é uma simplificação. Ele representa alguma coisa que você conhece bem, ou que você acha que você conhece bem. Então você olha para o gráfico e diz assim, é isso aqui. Quando você está trabalhando com pessoas cegas, entretanto, a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. Por exemplo, vamos imaginar o ato de você ensinar para a pessoa o que é um paralelogramo. Como é que você vai ensinar isso para a pessoa? Talvez você pudesse pegar uns canudinhos desses de chupar refrigerante, botar os canudinhos, dois paralelos, um inclinado. Mas você também tem que ensinar para a criança, que é cega, que se você virar um pouquinho, assim, pega esse desenho desse paralelogramo, essa representação, se você virar um pouquinho, continua sendo um paralelogramo, porque você tem as duas arestas opostas, paralelas, duas a duas. Ou seja, mesmo assim, não é tão simples você ensinar esses conceitos. E tem um problema muito grave. Mesmo as escolas mais tradicionais de ensino de pessoas com deficiência não sabem ensinar isso. Ou têm dificuldade em ensinar isso. Ou ensinam isso de forma parcial. Por exemplo, ensinam que você tem uma reta horizontal, outra reta horizontal paralela e duas inclinadas, isso é um paralelogramo. Não ensinam que se você virar, continua sendo um paralelogramo. Bom, até escolas de pessoas que enxergam também têm esse tipo de situação. Então é isso. Nós vamos, nesse módulo, estudar um pouco sobre gráficos quando aplicados a pessoas cegas. Vamos pensar agora na pessoa cega. O que a pessoa cega consegue perceber ou não? Objetos tridimensionais, será que ela consegue perceber? A grande maioria, sim, passa a mão, descobre que é, sei lá, uma estátua de uma cabeça, ou que é uma bola, ou que é um cubo. Agora, objetos bidimensionais. Alguma coisa que esteja desenhada num papel, no papel não, mas tatilmente, ou então com pode ser no papel, mas com um relevo.
tudo bem, a pessoa consegue saber que alguma coisa tem ali, provavelmente passando a sua mão sobre aquela superfície, mas será que ela consegue saber o que está desenhado ali? Dá um exemplo. Imagina que você tem uma foto de um gatinho. Você pega essa foto do gatinho, apresenta para uma criança de 3 anos, a criança vai dizer que é um gatinho. Essa foto não vai ser apresentada para a pessoa cega. Mas aí você faz o seguinte, tira o contorno do gatinho, só com papel de seda, por exemplo. Tira o contorninho do gatinho, apresenta para essa criança de 3 anos que enxerga. Eu diria que há uma possibilidade muito alta, uma probabilidade muito alta da criança com 3 anos aprender, já ter aprendido isso, já saber interpretar que aquilo ali é um gatinho. Ou mesmo intuitivamente. Porque esse processo de você pegar um objeto de 3 dimensões e passar ele para 2 dimensões, a dimensão do papel, né, uma coisa plana, é mais ou menos uma coisa meio inata da nossa forma de aprender a questão visual. A pessoa cega não sabe, não. Se você pegar, por exemplo, o desenho de um gatinho, tem o contorno do gatinho, fala assim, olha, está aqui o contorno de um objeto, que objeto é esse? Aí a pessoa cega vai passar a mão, tem a menor ideia. Tem umas coisas pontudas aqui, parece uma torrezinha, vamos dizer, as orelhas do gato, né? Umas torrezinhas aqui em cima, uns picozinhos aqui para torre provavelmente não falaria. Falaria umas coisinhas pontudinhas aqui para cima, outras 4 coisinhas aqui embaixo. Não sei o que é, não. Ou talvez, como são 4, deve ser um animal. Não sei, mas de qualquer maneira a compreensão da pessoa cega com relação a essa figura bidimensional não é grande, é pequena. Você pode ensinar, você pode apresentar uma determinada figura e dizer, isso aqui é um gatinho. Aí a pessoa vai e aprende que isso é um gatinho. Aprende aprendendo. Da mesma maneira que você diz assim, isso aqui é um losango, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um triângulo. Você ensina, você mostra o que é e ensina, e a pessoa aprende por isso. O que a pessoa cega aprende na sua escola convencional sobre essa questão gráfica, especialmente sobre a questão gráfica bidimensional, que é a questão mais importante no dia de hoje? A gente tem até hoje impressoras tridimensionais que conseguem fazer modelos tridimensionais, mas isso não é comum. O que é comum é alguma coisa no papel ou então alguma coisa desenhada em algum tipo de material que produza algum tipo de relevo. Por exemplo, as impressoras Braille. Por exemplo, papel que você tem um papel que você passa uma espécie de um estilete e à medida que você vai passando o estilete, aquilo ali vai subindo como se fosse um relevozinho que vai sendo formado ali. Outras máquinas que você põe o papel embaixo e passa calor e as áreas que são mais negras elas vão se estufando no papel. Ou tem alguns dispositivos, não são muitos não, mas tem alguns dispositivos que a gente pode dizer que são interessantes. Você vê aqui, por exemplo, na nossa apostila, tem alguns exemplos falando sobre isso, mostrando algumas dessas maquininhas ou desses dispositivos. Bom, mas de qualquer maneira é importante você ter consciência. A pessoa cega não interpreta qualquer coisa.